Olá, nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro é uma das apostas do governo federal para tentar conter a disparada da inflação, principalmente por causa dos combustíveis. Pelo texto, itens como diesel, gasolina, gás natural e comunicações passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que varia de 17% a 18%. Até então, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam em alguns estados até 30% de imposto. O tributo compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte da arrecadação pelos estados. A proposta recebeu críticas de estados e municípios que estimam uma perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. Na tentativa de mitigar a resistência dos governadores, o Congresso aprovou alguns dispositivos que previam mecanismos parciais de compensação da União aos estados, mas alguns deles foram vetados pelo presidente. Entre as normas vetadas está a que previa que, em caso de perda de arrecadação provocadas pelo teto do ICMS, a União deveria compensar os estados e municípios por meio dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Também foi vetado o trecho que determinava que os estados que não possuem dívidas com a União poderiam ser ressarcidos de suas perdas por meio do repasse de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O presidente justificou que os estados receberam auxílio da União em 2020 por causa da pandemia. Bolsonaro argumentou também que os entes tiveram aumento na arrecadação, então não precisam de compensação. A Polícia Civil descobriu um esquema aqui em São Paulo que conseguia invadir o sistema do Detran para pagar multas. Segundo as investigações, em apenas um dia, quase 600 infrações foram apagadas do sistema do Detran. Uma quadrilha é suspeita de ter desviado milhões de reais dos cofres públicos do estado de São Paulo em um esquema de multas de trânsito. O grupo conseguia senhas e invadiu o sistema do Departamento Estadual de Trânsito para pagar o registro das infrações. Para fazer esse serviço, cobravam o valor dos donos dos veículos para zerar as dívidas. A polícia estima que a fraude desviou 180 milhões de reais dos cofres do estado. As investigações apontaram que em apenas um dia, 580 multas foram apagadas do sistema. Agora, os investigadores querem descobrir se os funcionários do Detran também estão envolvidos no esquema. Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão. Um deles em uma mansão em Salto, no interior de São Paulo. O imóvel pertence a uma mulher de 35 anos. Ela trabalha como despachante e é suspeita de liderar a quadrilha. A investigação apontou que a despachante pagava mensalidade para ter uma senha master, dada apenas a servidores públicos que ocupam cargos importantes no Detran. O departamento informou que vai recolocar todas as multas que foram retiradas dos prontuários dos veículos de maneira fraudulenta e que isso pode bloquear os licenciamentos, o que pode impedir desde a venda até a circulação destes carros. Um grupo de cientistas dos Estados Unidos e Caribe anunciou a descoberta da maior bactéria já encontrada na natureza. A chamada Tio Margarita é tão grande que pode ser vista a olho nu, sem a necessidade de um microscópio. Ela habita os mangues de Guadalupe, arquipélago localizado no sul do Caribe, e chega a quase 1 milímetro de comprimento. A bactéria tem um tamanho 12 vezes superior em comparação com as maiores bactérias. Vale lembrar aqui que as bactérias fazem parte da natureza e nem todas fazem mal à nossa saúde. Essa gigante não parece representar nenhuma ameaça,
além de estar em equilíbrio no ambiente em que ela se encontra. E olha só, mudando de assunto, a guerra na Ucrânia completa hoje 4 meses sem trégua nos combates. Em meio a tiros e explosões, o país teme outro velho e avassalador inimigo que tira o sono da população: a fome. Com o avanço do exército russo e os bombardeios em reservas de grãos do país, além da grave situação econômica, a dolorosa memória do Holodomor dos anos 1930 vem à tona. O período foi marcado pela morte por desnutrição de milhões de pessoas no país que estavam famintas devido às políticas do governo soviético de Stalin. À época, o governo exigiu o fornecimento a baixo custo de uma boa parte das colheitas de grãos para o Estado. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Por causa deles e da guerra deles, não teremos pão. Hoje em dia, outros países estão enviando suprimentos, entregando ajuda e assim por diante. Mas antigamente, ninguém nos dava nada. Depois da fome, minha mãe se juntou a uma fazenda coletiva e eu fui para a silvicultura. Para a Ucrânia, o Holodomor é significado de genocídio orquestrado na época para quebrar os sonhos da independência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou em maio Vladimir Putin de usar a comida como arma. O gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que a Rússia quer refazer a catástrofe da época. O Senado dos Estados Unidos avançou com um projeto de lei contra a violência armada, aprovando novas restrições e destinando bilhões de dólares em financiamento para a saúde mental e segurança escolar. O Senado aprovou a primeira legislação sobre o assunto em quase 30 anos. Mas a lei não atende às demandas dos que se opõem às armas e do presidente Joe Biden. O texto que segue para a votação na Câmara dos Deputados inclui melhores verificações de antecedentes para compradores com menos de 21 anos, bilhões de dólares em financiamento para a saúde mental e 2 bilhões para a segurança escolar. Os legisladores trabalharam contra o relógio na lei nas últimas semanas. Após o assassinato de 21 pessoas em uma escola primária em Uvalde, no Texas, e 10 afro-americanos em um supermercado em Nova York. Mas o progresso da lei foi ofuscado por uma decisão anterior da Suprema Corte de que os americanos têm o direito de portar uma arma de fogo em público. Essa decisão anulou uma lei centenária de Nova York que exigia que qualquer pessoa que quisesse permissão para portar uma arma de fogo fora de casa provasse que precisava dela. O presidente Biden havia pressionado por iniciativas mais ambiciosas, como a proibição de rifles de assalto e carregadores de alta capacidade. Mas é politicamente desafiador legislar com um Senado dividido igualmente entre democratas e republicanos, já que a maioria dos projetos de lei exige 60 votos em 100 para ser aprovado. E antes de encerrar, olha só que bacana, um projeto criado pelo Centro Aeroespacial Alemão em colaboração com a Agência Espacial Europeia está testando robôs em um dos vulcões mais ativos da Europa, o Monte Etna, que fica na Itália. O objetivo do projeto é simular situações que os astronautas encontrarão no futuro em missões na Lua ou explorações em Marte. De acordo com os desenvolvedores, o local foi escolhido porque tem condições geológicas parecidas com a Lua. As máquinas devem atuar no monitoramento ambiental dos oceanos, exploração do sistema solar, coletar amostras e até mesmo realizar intervenções em locais perigosos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.